Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, sou estudante do CFA Institute, sou certificado em gestão pela Ambima e sou sócio da Real Invest. Seja bem-vindo a mais um Giro Macro. Então, meus amigos, começando aquele nosso giro pelas várias classes de ativos aí pelo mundo. Vamos começando aqui pelo VIX. VIX não é uma classe de ativo na prática, né? É o índice do medo. Então, basicamente, né, quando esse índice está muito alto, mostra que os investidores estão aversos a risco. Quando o índice está muito baixo, mostra que os investidores estão propensos a correr risco. Então, do início do ano para cá, subindo 23%, mas do dia 10 de março para cá, o índice mostra um recuo forte. Então tem motivos, obviamente, para o VIX estar tão elevado. A gente tem conflitos armados pelo mundo todo. A gente tem conflito Rússia-Ucrânia, a gente tem conflito no Oriente Médio, a gente tem conflitos na África agora. Então a gente tem uma série de conflitos pelo mundo afora e a gente tem a guerra tarifária entre Estados Unidos e várias outras nações. Canadá, México, Brasil e, obviamente, China. Então, passando para os ativos em específico, a gente tem a China subindo 23%, já tinha comentado com vocês diversas vezes, né, que acho um ativo interessante, acho que existe uma rotação de carteira saindo de tecnologia americana para mercados emergentes, em específico a China. Em segundo lugar, aqui a gente tem o Brasil, né, também subindo significativamente, especificamente agora, nessa última semana, na sexta-feira em específico, subiu bastante. Ouro, por tudo que eu comentei em relação a conflitos, segue subindo bastante, fora o fato de no outro vídeo eu já ter comentado que os bancos centrais pelo mundo afora seguem comprando ouro, em específico a China comprando bastante ouro, né? Dow Jones caindo, mas caindo menos que Nasdaq. Então, parte do que eu falei anteriormente, né, dessa rotação aí de carteira, uma rotação entre geografias e também entre setores, fica claro aqui quando a gente olha esses indicadores. Bitcoin também caindo forte. Eu acho que muito em resposta, muita gente aumentou o volume de compras do Bitcoin por uma expectativa de que se constituísse uma reserva do Tesouro Americano que contemplasse parte dessa reserva em Bitcoin. E isso está se arrastando, não tem nada definitivo. Eu acho que muita gente comprou na esperança de que houvesse uma continuidade na alta, né, o famoso Trump Trade, e isso está se desfazendo aí pelo menos nesse primeiro trimestre de 2025. Petróleo também caindo, a explicação dessa queda do petróleo muito é justamente pela guerra tarifária, que faz com que as economias pelo mundo afora elas estejam se fechando, estejam se internalizando. Então, obviamente, isso traz impacto na demanda por combustível, uma vez que não deve haver tantos deslocamentos entre países. Então, isso diminuiria a demanda por petróleo. Então, esse é o nosso overview antes da gente passar especificamente para Estados Unidos. Então, passando para Estados Unidos, pessoal, acho que o dado mais importante que a gente teve na semana passada foi a inflação ao consumidor. Então, ela veio ligeiramente abaixo do esperado, o que é um sinal de alívio, uma vez que alguns dias atrás a gente tinha visto as falas do Jerome Powell bastante duras, né? O que faz com que o mercado precifique que os juros americanos vão ficar altos por mais tempo. E quando você tem dados de inflação, pelo menos no curto prazo, trazendo notícias positivas, isso é muito interessante para a condução de política monetária por lá. Contudo, tem alguns efeitos que eu queria destacar aqui que podem fazer com que
no médio prazo a inflação continue bastante persistente, que são as políticas imigratórias aí propostas pelo Donald Trump. Então, quando você faz a restrição de indivíduos que trabalham por um salário um pouco mais baixo do que o cidadão americano, para que aquela empresa, né, empresa de construção civil, imagine, por exemplo, para que aquela empresa continue operando, ela vai ter que contratar uma mão de obra mais cara, certo? Então, a empresa gasta mais e aquele indivíduo que recebeu aquele salário mais alto, ele vai consumir mais dentro dos Estados Unidos, o que pode gerar, sim, mais inflação e dar mais trabalho para o Fed. Outro dado que saiu importante também foi o dado de confiança do consumidor, que caiu mais uma vez por lá. Passando para o Brasil, acho que um dos dados mais importantes que a gente teve na semana passada foi a divulgação do IPCA. Quem me acompanha sabe que eu já tinha falado que boa parte do IPCA positivo, né, positivo do ponto de vista de ser benigno, digamos assim, né, ter vindo baixo, foi por conta de um não recorrente que foi o bônus de Itaipu. Então agora a eletricidade já voltou ao normal, o custo da eletricidade, pressionando a habitação, que teve aí a segunda maior contribuição depois de educação, nos reajustes da educação. Então, basicamente, esses foram os dois núcleos que mais contribuíram para a alta de inflação agora de fevereiro. E alimentação e bebidas, apesar da gente ver, né, inclusive é citado aqui a alta do ovo, a alta do café, não tiveram um impacto, uma contribuição tão expressiva quanto, por exemplo, a eletricidade dentro do núcleo de habitação. Outro ponto também que a gente teve que foi super relevante, pessoal, foi a divulgação dos dados da relação dívida bruta PIB, né? Relação dívida PIB. Então aqui a gente tem um dado importante, né? A relação dívida bruta PIB ela caiu um pouquinho, caiu 0,8. Isso é benigno, sim, tá? Isso é interessante. Dentro do mandato do atual presidente, no entanto, ela subiu 3,6 pontos percentuais, certo? Só que eu gosto de comentar com vocês que relação dívida PIB não é tudo. E aqui nesse relatório, né, que é um relatório, o relatório mensal da dívida, a gente consegue ver vários fatores, né, que compõem a dívida, inclusive a composição da dívida. Eu vou tirar um dia específico para a gente comentar esse relatório com mais detalhe, mas aqui a gente consegue ver algo muito importante. Então, o que eles chamam aqui taxa flutuante nada mais é do que LFT, pessoal, Tesouro Selic. Quando você tem uma empresa, quando você é empresário, o que é que você quer? Você quer uma dívida baixa, uma dívida previsível e uma dívida alongada. Isso é o ideal. Para um país não é muito diferente disso. O que é o ideal? Você tem uma dívida baixa, previsível e longa, né? Que eu possa pagar no futuro, que de preferência eu tenha um fluxo de pagamento de juros ali baixo, né? Que eu pague juros e amortização só no vencimento, ou com uma cadência bastante espaçada, anual, etc. Quando eu tenho a maior parte da minha dívida concentrada no curtíssimo prazo, a gestão dessa dívida vai ficando bastante difícil. Por dois fatores. Toda vez que o Banco Central sobe, essa dívida aqui fica mais cara. Sobe juros, né? Essa dívida aqui fica mais cara. Esse é o primeiro fator prejudicial para a composição da dívida. O segundo fator é, Tesouro Selic é entendido como uma reserva. Ela é uma aplicação de curtíssimo prazo. As pessoas, os investidores em geral, colocam dinheiro em Tesouro Selic para movimentar suas contas ali. Então, a taxa de resgates do Tesouro Selic tende a ser maior do que a de outros títulos. Então, veja que a dívida ficou mais curta, ficou cara, porque a Selic está subindo, né? Nós temos já uma alta de pelo menos um ponto percentual já contratada pelo Banco Central e possivelmente teremos mais outras subidas. Creio eu que 0,75, mas isso aqui é uma opinião minha,
não é um fato, né? Apenas uma estimativa do que eu acredito. Então, o perfil da dívida, a estrutura da dívida, ela tem piorado. Acho que pelo último relatório que eu tinha visto, ela estava em torno de 46%. E agora já subiu mais 2%. Né? Então, a composição da dívida, ela vem se tornando pior do que era. Então, por mais que a relação dívida-PIB possa ter melhorado marginalmente, a composição da dívida piorou bastante. Então esse é um ponto que eu acho que pouca gente comenta e ele faz total sentido da gente refletir sobre essa piora da estrutura da dívida brasileira. Passando para a nossa agenda macroeconômica dessa semana, né, nós vamos ter a divulgação do IBCBR aqui no Brasil, que é aquela prévia do PIB. Nós vamos ter também leilões do Tesouro, que é super importante. Por que é importante a gente acompanhar leilão de título público? Porque você vê como é que está a demanda do investidor, como é que está o apetite de risco do investidor pela dívida pública brasileira. Então, se o Tesouro faz uma oferta para um determinado vencimento, 2040, 2050, e essa oferta não é absorvida, ou ela é parcialmente absorvida, isso nos dá um indício de que a percepção de risco Brasil pelo investidor ela está aumentando. Se aquele título é totalmente absorvido, então a percepção de risco está melhor. Então os investidores estão vendo que o Brasil está entrando nos eixos e que podem tomar aquela dívida toda àquela determinada taxa e eles vão ser repagos lá no futuro. Também vamos ter decisão de política monetária, né, decisão de taxa Selic, e basicamente a gente já sabe que a gente vai ter um aumento de 1%, mas o que importa mesmo é a gente ler o comunicado e ver quais são os próximos passos. O que a gente vai ter lá de forward guidance? Se a gente vai ter mais uma alta de mesma magnitude, coisa que eu particularmente não acredito, se a gente vai ter um aumento ali de 0,75% ou de 0,5% na próxima reunião, o que eu acho que é um pouco mais provável de acontecer. Passando para a China, nessa semana nós vamos ter decisão de taxa de juros por lá. Espera-se que a taxa de juros seja mantida, apesar do que a gente viu que os últimos índices de inflação ao produtor e ao consumidor por lá vieram com inflação abaixo do esperado. A China, quando não está entregando deflação, está vindo com uma inflação abaixo do que o mercado acredita na maioria das vezes. Então, o Partido Comunista, ele teoricamente teria espaço para dar mais estímulos, tanto monetários quanto estímulos fiscais, para tentar fazer a economia chinesa voltar a entregar o crescimento que ela entregava. Apesar de tudo isso, como vocês viram anteriormente, as bolsas chinesas continuam subindo bastante mais pelos motivos que eu citei anteriormente. Então, se você gostou desse vídeo, manda para aquele seu amigo que está precisando de uma assessoria mais técnica e, acima de tudo, mais transparente. Forte abraço e até a próxima.